Dele ali, tomar uma água e subir o morro. E quando chegar do outro lado, vale a pena. Muito gostoso, amém? Amém, querido. Eu queria ministrar essa palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 4. Aleluia. Efésios capítulo 4, queria ministrar essa palavra para você. É uma palavra, na realidade, que o Renan também ministrou, só vou dar a continuidade dela. Mas eu queria falar mais um pouquinho sobre talentos. E eu vou dizer algo para você. Eu, dando uma olhada nessa palavra, eu cheguei a uma conclusão que não é só os de um talento que enterram o talento. Os de 5 talentos também enterram os talentos deles, sabia? Eu tive essa revelação, que não é só os de um talento. Os de 5 também enterram os talentos. Eu vou dizer algo para você. Quantos pastores que estão espalhados por aí, desviados? Quantos obreiros você vê aí, jogado na sarjeta? Provavelmente ele deve ter uns 5 talentos. E aí eu estava meditando nessa palavra e falei assim, meu Deus, não é só o de um talento que eles enterram o talento, ou tem medo de negociar o talento. Os de 5 também enterram os talentos. Aí eu falei, poxa... Mas Deus, Ele traz para nós mexer na realidade mais de um talento. Mas eu quero afirmar para você, o de 5 também enterra o talento. Que você talvez esteja aqui, possa ser que você já teve 5 talentos, e aí você enterrou ele. Mas eu vou dizer algo para você, se você enterrou o seu talento, o Espírito Santo é poderoso para desenterrar esse talento. Amém. A gente cantamos aqui sobre faça fluir teu rio, né? Faça queimar o teu fogo. No final dessa ministração, eu vou invocar pelo fogo. Porque eu vou dizer algo para você. Pregar a palavra é muito fácil. Eu quero ver se tem fogo. É o que o apóstolo Paulo fez. Paulo chega na igreja de Coríntios, ele viu um ótimo culto. E aí ele pergunta para os irmãos, cadê o Espírito Santo? Eles falaram assim, nem nós ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Paulo... Ele batizou os caras de novo e impôs as mãos sobre eles e eles foram todos cheios do Espírito Santo. A ministração, a palavra não é de fato para ser uma agitação, um oba-oba. Ela tem que ser marcada pelo Espírito de Deus. Porque se você for ver, Jesus, em todo o ministério dele, ele deixou uma marca. Por isso que eu chamo os crentes beterraba. Tem que deixar a marca do Evangelho. É verdade. Tem crente que não é beterraba, é crente beija-flor. Ele fica de galho em galho. Ele vai numa igreja aqui, ele pega um pouquinho de mel ali. Ele vai na outra igreja ali, ele pega uma profecia ali. Esses crentes é o crente beija-flor. Fala para o seu irmão, que não seja o crente beija-flor. Seja o crente beterraba. Amém? Eu queria falar que de fato, irmão, por que a igreja não tem avançado? A igreja, ela tem perdido um pouco daquilo que Deus quer fazer. Se você for ver, a igreja ela poderia estar muito mais longe do que está hoje. Se você for ver, nós estamos aqui com 138 membros mais ou menos, mas eu vou dizer algo para você. Está muito alto isso aqui, não está? Pode baixar um pouquinho? Eu vou dizer algo para você. Pela visão de Deus, nós já éramos para estar muito mais além do que isso aqui. Quantos irmãos que de fato já são antigos no Evangelho? Quantos aqui? Levante a mão aí. Quantos são antigos aqui no Evangelho? Mas não tão antigos assim, mas que já tem uns 15, 17, uns 9, 10 anos. Eu vou dizer algo para você. Se você não provou algo de Deus ainda, você precisa provar. Porque o apóstolo Paulo diz assim, pelo tempo descorrido, você já era para ser mestre. Já era para estar ensinando a outro. Às vezes a gente encontra aqueles irmãozinhos evangélicos de 1900 e lá vai fumaça. Mas você pergunta para ele, ele ainda não avançou. Por que ele não avançou? Porque ele não quer avançar. Essa é a realidade da igreja evangélica hoje. Se você for ver, por que a igreja não avançou? Porque veio uma mentalidade no meio do povo que é muito bom viver nesse ambiente de congregação. Isso daqui é um mandamento que a Bíblia diz. Congregai-vos todos juntos. Na realidade não é um mandamento, é uma ordenança. Deus ordena que nós congregamos, podemos congregar juntos. Mas se você for ver, a igreja ela tem tido uma mentalidade que se viver a vida aqui reunido, está muito bom demais. Tem uma mentalidade muito
muito barato ainda, que precisa crescer, avançar, expandir, abrir outras frentes de trabalho. Eu conheço uma igreja lá em Guarulhos, que eu morei 15 anos lá, ela tinha mais ou menos 25 anos por aí. Você sabe quantos membros tinha essa igreja? 40 membros. Falei, meu Deus, eu fiz um serviço, o Rodrigo aqui está de prova, numa igreja lá em Mogi das Cruzes. A igreja tem há 100 anos. O membro encheu o peito e falou para mim assim, olha, sabe quanto tempo nós estamos aqui? Há 100 anos. Eu digo, e aí? Nós estamos aqui pregando a palavra, tudo, mas quantos membros tem a igreja? Ele falou assim, tem 450. Hã? 100 anos para ter 450 membros? Está muito longe ainda. Está muito longe. Aí você vai para outros lugares que o evangelho é mais difícil, aí você vai ver, tem algumas igrejas que elas cresceram muito mais, e outras retrocederam. Eu vou dizer para você, é um erro. Porque a igreja que somos nós, chegamos a uma mentalidade que se viver reunido, todo mundo aqui orando, passando óleo aqui, dando uma benzida santa, está muito bom. Não está não, querido. Satanás, ele trabalha o ano todo, levando vida para o inferno. Aí sabe quem trouxe essa mentalidade? Os nossos antepassados. Os primeiros missionários que vieram para o Brasil, que abriram as primeiras igrejas evangélicas, metodista, congregação cristã no Brasil. Sabe quantos anos tem a congregação cristã no Brasil? Que eu nasci, me criei dentro da congregação. Hoje ela deve estar com 110 anos. 110 anos. Foi o primeiro missionário que veio para cá. Por isso que se chama congregação cristã no Brasil. Mas a mentalidade deles é aquilo ali. Não passa de ver uma vida só reunido. Os irmãos vão lá, cantam os corinhos, e aí todo mundo está bem, vive bem. E aí você vai ver, irmão, por que não avança mais? Porque a igreja chega a uma mentalidade ainda muito raquita, de crescimento. Precisa crescer a igreja. Eu vou dizer para você está nessa igreja aqui, para de fato para crescer. Você está aqui porque Deus colocou para ver crescimento. Deus não dá nada para nós, para de fato, para desperdiçar. Na multiplicação dos pães, quando ele multiplicou os pães, ele mandou recolher ainda 12 cestos, para não haver perda. E os 12 cestos foi para os 12 apóstolos. Cada um levou um para casa. Por isso que o mover de Deus não se perde. A gente devemos aprender como igreja. E se você for ver, precisamos crescer, amém? Esse ano é o ano da definição. Está acontecendo uns ajustes em nossas células. Glória a Deus por isso. O ano passado eu estava lá na minha casa lá, nós estávamos com 5 irmãos. 5 irmãos, eu falei assim, nós estamos aqui com 5 irmãos, mas eu estou vendo que o negócio está ficando um marasmo, sabe? Isso é conversa de... Irmão, resumindo, eu olhei, tinha um irmão com o coração disponível para ir lá para outro bairro, o bairro que se chama Quarentenário. Nós ficamos aqui, somente todo mundo curtindo um bom mover. Resumindo, a irmã topou. Sabe qual foi a comida que Jesus falou para os apóstolos? Quando ele estava lá no poço de Jacó, os apóstolos saíram para pegar comida para ele. Ele falou assim, olha, a vontade, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A obra que ele me deu para realizar. Essa é a obra que você está incluída nela. Eu faço parte dessa obra. Eu não quero ter uma mentalidade de uma igreja que de fato retrocede em vez de avançar. O diabo, eu vou falar para você, ele está fechando igrejas aí. Muitos dizem assim, não, a porta do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. Isso é para os valentes que não prevalece. Porque quantos irmãos estão aí, não conseguem negociar o talento que ele tem. Eu vou dizer para você, nós precisamos avançar muito mais do que avançamos aqui. Nós estamos aqui há 4 anos nessa cidade. Eu vou dizer algo para você, se todos
todos aqui tivessem negociado seus talentos, nós somos em 130, estaríamos com 260. Mas cadê os 260? Não está. Sabe por quê? Os de 5 talentos, que aqui tem muitos de 5 talentos, não negociou seus 5 talentos. O que tem aqui muitos de 1 talento, não estão negociando seu único talento. Aonde tinha essa mentalidade? Lu, vem aqui para o teclado, por favor. Vai fazer um fundo musical para mim, que eu também gosto. Enjoado. Tem que usar. O pastor comprou isso aqui, é para a gente usar. Tudo isso aqui é para a gente usar. Não é para quebrar, amém? Eu vou dizer algo para você, irmão. Sabe quem teve essa mesma mentalidade de ficar reunido e não querer fazer mais nada? Aconteceu isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde houve um grande mover. Pedro, muito bonitão, Tiago também. Eles falaram assim, bom, ele disse que ia aparecer para nós. E ele disse que para poder realizar a obra, teria que esperar o Espírito Santo que viria. Resumindo, todos eles estavam reunidos na mesma casa. Com certeza eles deveriam estar reunidos no mesmo dia, no mesmo horário. E de repente veio um vento impetuoso, tomou aquele lugar. Eles foram batizados pelo fogo. Eles falaram em línguas estranhas. Eles receberam a visão da igreja. Ali nasceu a primeira igreja de Cristo. Se chama-se a igreja primitiva. Foi aonde aconteceu os maiores milagres que a igreja evangélica hoje não tem provado ainda. Precisamos provar. É a salvação do perdido. Aí Pedro olhou e falou assim, bom, eu acho que é muito bom nós ficarmos aqui, debaixo dessa glória maravilhosa, debaixo desses dons espirituais. Deus olhou e falou assim, não, eu vou dar um espalha-roda nesse negócio, como diz o pastor. Deus olhou e falou assim, espera só o que vai acontecer. Aí em Atos capítulo 7, veio primeiro perseguição da igreja. Foi aonde o apóstolo Estevão morreu. Aí os apóstolos teve que correr para Samaria, para Jerusalém, para os confins da terra. Foi aonde nasceu a primeira igreja evangélica. Eles se reuniam, eles viviam a vida da igreja. Infelizmente hoje tem muitos membros da igreja em células que eles não querem viver a vida da igreja. Eles preferem ficar no seu saco de lama do que viver a vida da igreja. Se tirarmos desse mover, nós vamos morrer, querido. Porque a vida da igreja é estar perto, é negociar, é ensinar o perdido, é gastar tempo com ele. As células é de Deus. As células foi criada por Deus. Isso não é uma invenção de um homem. Isso não é uma invenção que nasceu na cabeça do pastor Aloísio, desses grandes homens que ele te rega lá, que começou os grandes avivamentos. É a visão de Deus. É a melhor maneira de nós podermos tocar nos nossos irmãos. Às vezes você lê assim, Jesus falando assim, ide em meu nome. Até parece que quando você, de casa, você estende a mão, você ora, vai acontecer alguma coisa. Você tem que ir lá, querido. É você que tem que ir lá e pôr as mãos sobre ele. Porque quando você vai, Jesus vai com você. Ele vai com você. Aí você visita uma pessoa, você unge ela com óleo, você profetiza na vida dela. Aí você vê uma pessoa se aproximando dos caminhos do Senhor. Tem um casal que mora lá no meu prédio, é de uma igreja tradicional. Eu percebi o rapaz muito frio. Hoje a Lani esteve lá no chá de bebê, lá de uma pizzaria do lado da minha casa. E aí a esposa do rapaz foi lá. E aí ela acabou compartilhando algumas coisas. Estão esfriando o casal. Falei, ô Jesus, se prepara, Luciano. Ele já esteve visitando uma célula nossa lá na minha casa. Eu vou convidar ele para ele quinta-feira lá em casa. Isso é igreja. A nossa mentalidade de ficarmos reunidos, Deus vai mexer com nós. Deus vai chacoalhar para a gente poder se mover. Não podemos ficar parados. Há membros que estão paralisados, enfermos. A igreja tem tido a mentalidade do clericalismo. Sabe o que é o clericalismo, irmão? É aquele cara que fica sentado no topo de uma pirâmide. Ele comanda, ele põe as mãos, ele libera a bênção para o povo. Só ele unge, só ele prega, só ele faz tudo. Isso é a visão clerical que Deus rejeita. Deus rejeita essa visão. Ele quer que todos funcionem
para poder se cumprir a palavra de 1 Pedro, que nós somos sacerdotes real. Ele disse lá em Apocalipse 3, que tu és rei dos reis, porque só Ele é rei, e nós somos rei dos reis. Essa função está sobre nós como igreja. E eu vou dizer algo para você. Esse ano é o ano da definição. Deus vai mexer com muitos aqui. Quantos querem ser mexido por Deus? Oh, meu Deus. Sabe por quê, querido? O princípio da água, se ela ficar parada, ela apodrece. Deus vai mexer com você. Essa é a minha oração, que Deus mexa conosco por esses dias. Nós chegamos no final do ano, irmão, no mínimo isso aqui, irmão, temos que sair daqui. Mas só podemos sair daqui se você negociar os seus talentos, para a gente visualizar coisas maiores do que isso. Isso é pouco demais. Se você for ver, eu não fui chamado para ficar sentado no banco de uma célula somente a terminar a minha vida no banco de uma célula. Eu quero governar, liderar a igreja do Senhor. Eu quero ver os irmãos multiplicando os seus dons. Essa mentalidade de você ficar a vida toda no banco de uma célula é muito barata. Ele tem muito mais para mim e para você. É a igreja dele. Quando eu cheguei a primeira vez na igreja de célula, eu me lembro que eu não conhecia esses moveres, esses negócios de igreja. Eu era muito religioso demais. E aí eu me lembro até que o pastor César ligava para mim e eu cumprimentava ele com a paz de Deus. Isso não faz diferença, mas isso é coisa de religiosidade. E aí eu fui atraído por Deus. E eu fui, primeira célula que eu fui, eu estava chapado, mano, de cachaça. Eu estava doidão. Jesus, como diz o pastor, estava vendo Genésio, mas eu estava lá. E terminou a célula, eu saí de lá bonzinho, cara. Meu Deus, eu saí de lá bom. Falei, nossa, parece que purificou a minha aura, alguma coisa. Eu saí de lá leve. E aí meu primo começou mexendo, convidando, insistindo. E eu fui pro encontro. E chegando lá no encontro, meu irmão, fui batizado no Espírito Santo. Não sabia o que era isso. Eu cheguei no domingo, na segunda eu comprei logo 2 Bíblias, uma para mim e outra para a mulher. Eu falei, ó, mulher, come daí que eu vou comer daqui. E nós vamos entrar nesse negócio. E ficamos. Primeira célula que eu fui liderar, o pastor lembra muito bem. Ele estava viajando, nem sei para onde que ele danado ele estava. Assim, Elias, não vai dar tempo para me chegar, mas cuida da célula. E quando eu cheguei lá, irmão, tinha 30 irmãos. Primeira vez que eu fui ministrar, as pernas balançavam, tremiam. Falei, Deus, mas eu estou aqui. E eu fui falar, quem disse que eu falava, o negócio começou a me tomar. Aí eu contei um testemunho lá do pastor Luiz que contou. E meu irmão, comecei a se entregar nesse negócio. Eu digo, esse negócio é bom demais, esse negócio, isso é de Deus. Comecei a entrar nessa vida da célula. Fui me envolvendo. Não durou acho que menos de 2 meses. O pastor me convidou para almoçar e convidou para me ser líder em treinamento. Eu olhei para a Lana e falei assim, topo, nós estamos juntos nesse negócio. Ele olhou e falou assim, então amém, nós estamos juntos. E eu já estou há 9 anos nesse negócio de igreja de célula. É bom demais, é poderoso, porque a minha vida foi transformada num negócio de igreja de célula. Deus me visitou através desse negócio de igreja em célula. Mas aí eu comecei a negociar os meus talentos. Comecei a ganhar os caras dos bares que nós tocava samba. E começou o pessoal chegando. Era demônio caindo na escada. Antes de começar a célula, começava as pessoas a adorar a Deus. O povo começava a olhar lá da favela. A favela tinha algo diferente. Tinha uma luz no meio daquela favela. Maurílio foi se achegando. E o povo foi se achegando, irmão. Nós chegamos a ter 3 células. Foi aonde começou a videira Guarulhos. Era uma parte lá do Vila Galvão e outra parte lá do Tapuão. Oh, meu Deus do céu. Esse negócio é muito bom. Negociar os talentos é muito bom. Eu não sei o quanto você fica perdendo tempo sentado num banco, achando que está fazendo alguma coisa para Deus. Meu irmão, eu e você não fez nada ainda para Ele. Nós precisamos se mexer. Nós precisamos visitar as pessoas. Nós precisamos pregar a palavra. Nós precisamos. Isso é uma responsabilidade nossa como igreja. E aí, sabe o que acontece com a igreja? Muitas das vezes eles ficam gastando tempo. Eles ficam se esbarrando. É irmão brigando porque não sei o que. É irmão brigando porque não me ligou. É irmão brigando porque não visitou. É irmão brigando porque nem sequer lembrou do aniversário.
Eu vou te falar algo muito maior do que teu aniversário, meu irmão. Teu aniversário para Deus praticamente ele não é tão importante. O mais importante é as vidas para Jesus. E os irmãos ficam se esbarrando com esse negócio de igreja de célula. Igreja de célula é muito bom, eu creio poderosamente. Mas tem muita gente perdendo tempo com coisas que não tem vida, só tem morte, perdendo tempo, brigando. Eu vou dizer algo para você: cresce, meu irmão. Cresce, não perde tempo, não perca tempo. É poderoso ver Deus visitar as pessoas. Paulo sabia disso. Pedro teve essa revelação. Tiago também teve grandes revelações de Deus. Eu vou dizer algo para você: sabe qual que é o maior desafio hoje para um pastor? É fazer a igreja crescer. Esse é o maior desafio para um pastor. Ele precisa trabalhar, ele precisa investir. Mas quantos investimentos que as pessoas recebem e jogam fora? Quantos estão aqui hoje? Não estou aqui para trazer peso nem condenação, mas você está aqui há 4, 3 anos, 2 anos, 1 ano conosco, não cresceu ainda. Nós vamos trabalhar para você crescer, querido. Ele não vai fazer nada se não for pelo corpo dele, que é a igreja. E o primeiro ponto que eu coloquei, eu queria ler primeiro Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 7. Fala assim comigo: eu faço parte de uma obra que o Senhor me chamou. Aleluia. Efésios capítulo 4 diz assim, 4 versículo 7: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão o que também há de descido até as regiões inferiores da terra e dos céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para mestre, outros para pastores e mestre, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Perceba quando ele fala aqui pastores e mestre, ele não separa, porque pastor e mestre, ele faz a mesma função. Quando ele pastoreia a igreja, ele também tem essa unção de ensino. É uma função nossa como líder da casa de Deus, ensinar os mais novos. Mas sabe qual que é o grande problema? Nós gastamos muito tempo com gente de 5 talentos. Precisamos gastar mais tempo com gente de 1 talento. Tem muitos que estão com 5 talentos, pastor, que eles estão querendo enterrar, e nós estamos gastando tempo com eles. Não é que eles não são especiais, eles são, mas eles deveriam agora ensinar os outros. E nós estamos gastando tempo com aqueles de 5 talentos, que eles deveriam praticamente ajudar-nos a construir esse edifício que é a obra de Cristo. Hebreus capítulo 13 diz isso, que nós devemos cooperar com os nossos pastores para que ele seja aliviado, a obra que tem que ser edificada. Quantos irmãos estão esperando um super líder para liderar a célula dele? Quantas pessoas estão esperando um bom pastor para pastorear eles? É isso que eles estão esperando. Eu queria falar algo para você. Se pegar uma célula que nem vamos montar uma célula aqui com o Benerim orando, sinais e prodígios, é isso que ele faz. Vamos colocar na palavra aqui pastor Silas Malafaia, um homem também é muito bom na palavra. No louvor vamos colocar pastor Cirilo e pastor César. Pensa que célula forte. Na intercessão, para não haver nenhum perigo de demônio manifestar, Neuza Etióquia. Eita Jesus. Para profetizar e orar, vamos chamar a apóstola Valnice Minome, que só profetiza para nações. Eita, célula poderosa. Meu Deus do céu. Agora vamos construir uma célula aqui. Quem? Renan. Quem mais ali? O Bruno Bacarena. Aline. Que célula você queria ir? Os que tem mais talento.
Pode ser que você escolheria essa célula onde só tem uns. Eu vou dizer algo para você, para Deus isso não vale nada. Quem tem mais, quem tem menos, para Deus o que importa o coração quer fazer. Para Deus interessa mais isso, o quanto você está disponível. Essa é a pergunta. Por que que Ele diz que quando chegar na eternidade muitos vão ter surpresa? Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Sabe quem serão os primeiros? Aquele que serve, diz a Bíblia. É o que serviu, é o que caminhou, é o que investiu. Nós como pai temos a função de ensinar os nossos filhos, correto? Ensinar como ele deve andar, se comportar na rua, para não aprontar para a polícia não grampear eles. E por que que nós não fazemos isso com os nossos filhos espirituais? Sabe por que nós não fazemos? Porque nós apenas queremos descansar. Estamos numa cidade praiana, aonde aqui o povo quer ficar relaxado. Meu Deus do céu, nós precisamos avançar, irmão. Eu não sei o quanto você precisa avançar, mas eu estou incomodado. Eu estou incomodado. Eu não posso achar que isso é normal. Não é normal. Não é normal, porque agora há pouco vocês ouviram, quem foi para a conferência aqui ouviu, um pastor lá do Egito, onde o camarada, se der muita risada, os caras metralham o cara, a maior igreja evangélica. E por que que aqui não podemos ser uma grande igreja? É porque nós devemos trabalhar esses de 1 talento. E também trabalhar os de 5 talentos, mas mostrar para eles que agora eles têm que negociar esses 5 talentos. Porque ele mesmo disse, de graça recebesse, de graça vai dar. Mas sabe por que nós passamos por dificuldade de multiplicar as células? Eu cheguei a uma conclusão. Célula, se você lidera uma célula, para você líder de célula, célula é igual a aluguel. Quem paga aluguel, pastor? O cara deposita na conta agora, já deve na mesma hora. É igual célula, você multiplica agora, você agora está devendo outra multiplicação somente. Esse negócio não para. Esse negócio não tem fim. Por isso que precisa você colocar todo o seu esforço físico, buscar a Deus e falar assim: Deus me usa. Vira para o seu irmão assim: você é o crente, fala para ele, pastilha de freio. Deixa Deus usar até gastar. Deixa Deus te usar até gastar, irmão. Tu fica retendo a bênção para quê? Você fica ali pelos, sabe? Você fica somente perdendo o tempo. Vai na célula quando quer. Não sei o que, porque está chovendo, porque está frio. Eu vou dizer para você, quem perde é você. Quem perde é você. Desde quando eu conheci esse negócio de igreja e célula, eu acho mesmo. Quando eu caí de um telhado lá em Guarulhos, dessa altura lá da Videira Guarulhos, eu caí e quebrei a perna. Quebrei o calcanhar. E quebrei o pulso também. Aí, caí na sexta-feira. Sabe onde eu estava domingo? No culto. Lá, igual Jacó. Mas estava lá. E na segunda-feira tinha oração de impacto. Sabe quem estava lá? Jacó. Tenta pegar o cão. Quando eles vão falar assim: em nome de Jesus, não repreender, meu camoleta. Em nome de Jesus, não repreender o demônio. Eu nunca perdi tempo com esse negócio de igreja. Desde quando eu conheci isso, eu nunca fiquei pelos cantos, pela periferia, pelas beiradas, sabe, sem querer se envolver. Se envolve logo, irmão. Para de ficar cocheando, como disse o profeta Elias. Para de ficar enrolando. Deixa Deus usar o teu talento. Você acha que você foi salvo para quê? Só para andar com um livro de capa preta e achar que está abafando? Satanás não está nem aí para essa posição sua. Mas quando você descobrir que você é um membro do corpo, aí ele está preocupado com você. Essa é a mentalidade das igrejas mais antigas. Sabe, vamos fazer um ajuntamento. Ajuntamento não incomoda o inferno, irmão. Existe célula, que eu sempre digo, ela parece bolo de padaria. Bolo de padaria não é bonito? Você chega naqueles bolo de padaria bem... a Vânia que sabe fazer bolo aqui. A Nadir faz uns bolos, show de bola. Mas você olha para o bolo de padaria, coisa mais linda, olha. Aquele chantilly, não sei o que, com não sei o que, tanta coisa. Aí você vai lá na Casa do Norte, você olha aquele bolinho de mandioca. Ele é feinho, não é? Mas vou dizer para você, tem célula que é bolinho de mandioca. Os irmãos, quando tá lá, com todo o coração, com toda a intensidade, começa a louvar, Satanás ele deve olhar e falar assim: não, ali eu não vou não, ali tem fogo. Mas tem célula, irmão, que eu vou falar para você.
quando o líder está achando que agora ele vai multiplicar, que ele diz, e aí, vamos? Foi embora todo mundo, deixou ele. Só era mente coisa bonita. Mas os irmãos nunca tiveram compromisso com a obra. Eles estavam ali somente para grupo do café. É muito bom, gosto desse negócio. Tem aqueles que dizem assim, não, eu gosto dessa igreja. Olha, meu filho se dá muito bem aqui. Gosto de você, viu, irmão? Eu olho até, puxa, sério respeito para você. Mas quando você fala, e aí, irmão, vamos fazer alguma coisa, ele fala, não, aí você pediu demais. Não, esse negócio não é para mim, não. Eu vou dizer para você, hoje o Espírito Santo vai chacoalhar alguma coisa aqui. Quantos creem que Deus pode? Só haverá uma grande revolução no nosso meio quando usarmos a mesma estratégia que usamos para com os nossos filhos em casa, quando ensinamos todas as coisas. Assim deveríamos usar como os nossos discípulos. O grande problema é que gastamos muito tempo com os de 5 talentos. E eu vou dizer para você, o de 1 talento dá trabalho? Dá, porque ele é novo na fé, você chegou agora. Mas eu vou dizer para você, tem crente velho que dá mais trabalho que um de 5, de 1 talento. Tem crente velho que chega no meio dessas coisas de igreja de célula, sabe, chega cheio de ranço. Nós chamamos ranço. Aí começa a arrumar defeito em tudo. Aí começa já a ficar resistente. Parece aquele grilo que tem, que chama-se louva a Deus. Já viu um grilo que é enorme, chama louva a Deus? Você toca nele, ele já se arma logo todinho, igual caranguejo. Aí você vai querer, não, irmão, não é bem assim. Olha só, nós funcionamos assim. Não, mas eu vim de uma coisa assim. Eu acho que deve ser assim. Aí ele começa a ficar resistente. Aí eles vão trabalhando, clamando para que Deus quebre o coração dele, até ele começar a ser usado, se encaixar aquela pedra. E gastar tempo, irmão. Quando você pega um de 1 talento, você tem mais facilidade de você levar eles a um propósito de Deus. Os antigos tem que ensinar também. Mas o problema é que você gasta mais tempo com aqueles mais antigos do que com o mais novo. Quando eu cheguei nesse negócio de igreja de célula, eu já me entreguei de uma vez. Aí você conversa com... Tem gente, irmão, vou falar pra você, que ele não quer nem ouvir falar desse negócio de se entregar para a obra. Não, isso aí não é para mim, não. Isso aí é para o pastor, isso aí é para o líder, isso aí é para o fulano. Eu estou aqui somente para cumprimentar um negócio aqui, para completar. Olha, conte comigo aqui para... Mas nada de... Que Deus de fato... Ele mesmo disse assim, que rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhador. Por que ele falou isso? Sabe por que ele falou isso? Porque não tem pessoa disponível para a obra. Sabe aquele louvor que a Aline Barros gravou? Quero ser como um farol, quero ser como um abrigo, quero ser como uma ponte, e eu quero ser como um quê? Tem 4 coisas lá. É farol, abrigo, ponte e flecha. Flecha é para ser enviado. Quantos aqui quer ser enviado? Quando você canta quero ser como uma ponte, ponte é para passar por cima. Quantos aqui quer ser passado por cima? Aí tá vendo, tá? O negócio está esquentando. Quero ser como um farol. Quantos aqui é luz no meio das trevas? Aleluia. Agora eu quero ser como um abrigo. Não é abrigo? Quantos aqui estão disponíveis para receber uma célula em sua casa? Quantos? Então, por que você canta esse louvor? Canta, mas é a maior crentaiada, canta esse louvor. E canta, quero ser como um farol. E quero ser como uma flecha. Na hora do Espírito Santo falar assim, filho, vai nada, é conversa. Não. Olha, Cezinha vai ser enviado agora. Vai, meu irmão, vai mesmo. Deixa Deus te usar até gastar quando você voltar daquele lugar. Deixa Deus te usar lá para converter aqueles gringos. Deixa o Espírito Santo te usar lá até gastar, nego velho. Não dá moleza não. Se dispõe na mão do Senhor. Deixa o Espírito Santo colocar palavras proféticas na tua boca. Deixa o Espírito de Deus te incendiar com visões espirituais. Esses crentes que estão por aqui, que não querem negociar os talentos dele, eles que estão perdendo de ser usados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo quer de fato usar eu e você para dar visão, para dar foco para o povo, para dar rumo, para quebrar todo o paradigma do inferno. Oh
Deus, usa-nos até gastar nesse lugar. Não tem mais nada a perder nesse negócio, meu irmão. Eu não tenho mais nada a perder nesse negócio. Não tenho. Já estou envolvido nesse negócio, eu vou até o fim. Não tenho mais nada a perder, meu irmão. Se eu for voltar, eu sei que se eu parar, com certeza eu vou voltar a tocar samba do Zeca lá nas esquinas da vida. Deixa eu me entregar até o fim agora nesse negócio. O salmista Davi diz que o zelo pela casa do Senhor me consuma. Me consuma. Deixa os irmãos, agora mesmo a nossa célula está em processo de mudança. Deixa os irmãos lá usar a minha casa. Usa, irmão, isso aí, ó. Eu vou cuidar de outra célula lá, fica vocês aí. Usa som, depois você deixa tudo arrumado. Mas isso aí não é meu não, isso é do Senhor. Deixa Deus usar, irmão. Deixa Deus te usar. Para de ficar cocheando, sem falta de entrega. Se entrega logo, confia em Deus. Confia no teu pastor. Confia em nós, que nós não estamos aqui para destruir a tua vida, não. Nós estamos aqui para fazer você avançar, sair do outro lado. Você já viu a estratégia da formiga? A formiga queria atravessar para o outro lado da montanha. Era uma mata. A formiga olhou e falou assim: bom, se eu for atravessar o negócio, eu acho que eu vou levar uma vida para chegar lá. É muito difícil atravessar esse morro. Aí a formiga olhou assim do lado, viu um elefante. Ela olhou, a formiga botou a cabeça para funcionar. Acho que ligou o HD dela externo. Começou processando. Ela falou: já sei. Ela subiu em cima do elefante. Foi lá e deu uma picada no elefante. O elefante saiu derrubando tudo no peito, quebrando árvores, saiu destruindo tudo, tal, e não sei o que, aquele barulho. E a formiga toma e apertava o elefante. Quando chegou do outro lado, o elefante todo rasgado, que tanto derrubar a árvore no peito, a formiga olhou para ele e falou assim: nós dois somos imbatíveis. Oh, meu irmão, gruda em nós, vamos derrubar o que tem que ser derrubado, meu irmão. Gruda em nós. Seja um formiga, alguma coisa, mas atravessa para o outro lado. Sai dessas águas que está morta. Meu Deus do céu. Eu acabei de ler para você aqui: pastores, mestre, evangelista, profeta, tudo isso é dom que Ele depositou dentro de nós. Qual desses dons você quer ser usado? Ah, eu quero ser usado pelo dom da cura. Mas e aí, você se dispõe? Às vezes não. Nós vamos ser um povo usado por Deus. Segundo princípio: acredite no potencial de cada membro. Quase todas as dificuldades de nossas células estão relacionadas com o membro de um talento. São eles os crentes passivos, que não respondem o apelo da liderança. São apáticos e negligenciam toda a responsabilidade da igreja. Você acha que a responsabilidade da igreja é só nossa? É sua também. Deus colocou você naquele bairro porque Ele espera que você faça alguma coisa. Ou você acha que quem está pregando aqui para você hoje é um cara que entrou dentro da videira com 5 talentos? Quando eu cheguei na videira, eu tinha um, porque Deus já deposita logo um em você. É o mínimo, isso aí é o mínimo. Você já é salvo, Deus já está logo um talento. Alguma coisa você vai ter que fazer com ele. E se você enterrar, Ele vai requerer. Então olha só como é tão sério isso. Se nós enterrarmos, não quisermos ser usados, quando chegar na eternidade, Deus vai perguntar: cadê aquele talento que eu te dei, filho? Eu te batizei com o meu Espírito Santo, te salvei das garras do inferno e da morte, e o que você fez com ele? Ah, Deus, não, foi porque a Lani não quis, porque eu falei: não, Deus, olha, você vai ter que ir, mulher. Ela falou assim: não, eu não quero. E aí, quando eu chegar diante dela, eu vou dizer uma verdade para você. Não vai dar nem tempo de explicar alguma coisa, porque a Bíblia diz que diante do trono de Deus há trovões e relâmpagos. Primeira coisa, quando você se aproximar perto dele, suas pernas vão tremer. E quando Ele falar com você, que Ele vai chamar você pelo nome, porque são 2 coisas que você vai levar para o céu. Eita, revelação. Não é Chico Xavier, irmão, mas revelação. São 2 coisas que você vai levar para o céu, pastora. Uma é o nome, que Deus não chama ninguém pelo apelido. E outra é as obras. 2 coisas vai chegar diante dele: é você e as obras. Porque Paulo diz: cada um saiba a obra que estão edificando. Entendeu? Essa é a verdade. Quantos aqui quer ser usado pelo Espírito Santo? Esse é o ano da definição. Eu vou dizer para você: se você deixar e se dispor, os nossos líderes, eu, pastor, estamos aqui pronto para ver você avançar, chegar do outro lado.
Amém? Deixa eu pegar minha folha, caiu aqui. Nós acreditamos no seu potencial, amém? Você está aqui porque nós acreditamos. Eu vou dizer, devemos mostrar para eles que eles receberam talento que veio da parte do Senhor. Células saudáveis são aquelas que todos os membros são envolvidos. Uma célula boa é onde todos os membros são envolvidos. Uma célula que quando acaba a comunhão, você procura o membro já boiler, não sei o que é isso em inglês, deu boiler, ele cascou fora, é porque a célula é ruim. A célula é ruim, sabia? E você, líder, acha que está lá apavorando. Você acha que está abafando. Olha a minha célula, quando abre o relatório, 20 membros, e daí? E daí, se você tem 20 membros, quando você precisa deles, eles deixam você na mão. Eu quero ficar com 5, mas quando disser assim, manifestou o cão, os 5 brigam para ver quem vai pegar o cão primeiro. Essa é a verdade. Essa é a grande verdade. Agora tem um mover de igreja em célula que não tem discipulado. Não sei onde arrumar essa ideia. Acha que vão chegar em algum lugar sem discipulado. E uma célula boa é aquela que quando acaba, irmão, você tem que de fato olhar para o relógio e falar assim, irmão, tá dando 11h30. E os irmãos estão lá conversando, batendo papo, jogando conversa fora. E eles brincam, e eles dão risada. E você fica ali, oh meu Deus, tem que trabalhar amanhã, mas nós estamos na dança, vamos dançar o resto. E você conversa. Eu lembro, irmão, nossas células lá em Guarulhos, era assim que funcionava o negócio. Uma das crises, quando eu cheguei nessa cidade, nós brigávamos aqui para visitar o povo. O povo parece que não queria a nossa visita. Uma célula boa tem muita gargalhada. Por isso que a célula do telho aqui é cheia, porque o telho fica e o povo dá risada. O povo quer ficar perto. Ou você é aquele líder chato, aquele líder carrancudo, aquele líder que sabe que não faz o trabalho que tem que ser feito. Tem líderes também que estão meio ranzinza, que Deus vai quebrar ele, esses 5 talentos. Acha que tem tudo, tem nada. E os 5 talentos dele ainda ele nem negociou. Por isso que nós somos uma igreja de discípulos. Quando o pastor multiplica o pastor, ele negociou o talento dele. Quando eu vou, agora o meu desafio é futuramente agora multiplicar um obreiro. Como pastor agora está no desafio de multiplicar um pastor que sou eu. Pode ficar sossegado, meu irmão. Pode ficar sossegado. Seu talento vai ser negociado. Já está negociado. Não tem mais isso. E não tenha medo não, porque você é pastor em nome de Jesus. Vou pastorear o povo do Senhor. Eu já estou pastoreando. Só falta agora o prédio de crescer, avançar. Mas já estou dentro. Não tem mais como voltar atrás. Ou você acha que eu vou ficar lá? Se eu sair hoje da igreja Videira, que é uma igreja de visão, que tem visão celular, de crescimento, aí eu saio daqui, vou para outro ministério, chega lá, eu vou ficar no banco. Os caras não vão confiar em mim. Chegar assim já vai dando as coisas para fazer. Leva tempo para ganhar confiança, gerar um bom relacionamento. Por que eu vou sair daqui? Deus mandou? Não, então eu estou aqui. Estou aqui para servir. Por isso quando eu entrei nesse negócio de igreja, eu falei assim, pastor, estamos juntos. Sabe, irmão, é muito ruim quando o líder procura o seu discípulo, ele não está. 40 horas de jejum, cadê o discípulo? Não está. Aí você vai ver, os irmãos estão tudo achando que a igreja de célula é grandes coisas sem multiplicar talento. Ou você acha que Deus vai somente usar a nossa vida aqui, a minha, do pastor, dos líderes? Ele quer usar você. Porque sabendo que na vigília dos jovens aqui pegou fogo na sexta-feira, jovens profetizando pelo Espírito de Deus. E aí você fica só olhando os outros profetizar e você não vai ser usado. Sabe qual que é a dificuldade das pessoas que não querem se envolver com as coisas de Deus? É por causa que é o seguinte: ela já tem o Espírito Santo dentro dela, correto? Aí ela não quer se envolver muito, porque ela sabe, se ela começar a orar em línguas, começar a entrar debaixo da nuvem da glória, o Espírito Santo vai começar a falar assim: eu preciso de você. E aí, posso falar com você para mandar você para algum lugar? Aí as pessoas não querem. Elas não querem. E nós ficamos somente olhando. Uns avançam e outros não avançam. Quantos pastores novos levantaram lá em São Paulo, da Armênia, da nossa época da Armênia? Quantos irmãos lá que era da rede jovem hoje estão pastoreando igreja?
E aí você chega numa igreja precisando que os irmãos possam você para envolver você para trabalhar, você fica por ali pelas beiradas. Bom, esse ano Deus quer mexer com você. Amém? Terceiro princípio para a gente terminar, vou falar 4 princípios para você. Rejeite toda visão natural. Fala comigo, rejeite toda visão natural. Nós devemos rejeitar toda visão natural. Você tem um potencial dentro de você. Você foi batizado pelo fogo de Deus. Você tem o espírito da profecia em você. Você tem tudo aquilo que ele disse em Efésios capítulo 4. Ele os chamou, ele os deu dons para vocês, ele batizou você com isso. Por isso que você é especial para nós como igreja. A obra não será a mesma sem você. Pensa um pastor pregar aqui sem cadeira, tem graça. É igual criança. Já viu criança quando ela quer brincar? Se não tiver outra criança, ela vai fazer alguma coisa. Mas criança sozinha brincando, logo ela vai ter um tédio. Vai ficar um negócio sem graça. Mas criança, quando ela brinca com outra, é outro negócio. E fazer célula é brincar de criança. É gostoso demais fazer célula. Puxa, os irmãos quando chegam na célula lá, aí o líder arruma a casa, chega um, chega o outro, por mais que chegue atrasado, mas chega. Mas estamos juntos. Estamos edificando, o povo começa a orar, começa a louvar. Puxa, daqui a pouco a pessoa tem uma visão. Outro diz assim, não, o Espírito acabou de falar comigo que você está precisando disso e disso e disso. Meu, é bom demais. É o corpo funcionando. Não é aquela visão clerical aonde o reverendo vai dar a pregação. O reverendo agora vai dar a bênção apostólica. Eu nem lembro mais como que é a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, e a consolação do Espírito Santo e a comunhão dos irmãos esteja convosco e o acompanhe. Deixa eu falar para você, você que está cheio da graça de Deus. Ele chamou você. Ele chamou você para expulsar demônio. Ele chamou você para orar pelos enfermos. Por isso que é o corpo. Se o corpo não funciona, ele está paralisado. Por isso que muitas igrejas não crescem. Elas ficam lá anos, mas não crescem. A visão do mundo é: só vem quem tem talento. Para ser um grande jogador, como lá o Cristiano Ronaldo, tem que ter muito talento, senão não é reconhecido. Não é assim com a igreja do Senhor Jesus. Jesus chamou Pedro, Jesus chamou Felipe, só gente que não tinha nada, rejeitado. E foram esses homens que fizeram a revolução do evangelho. Pedro, Atos dos Apóstolos, diz que Pedro era iletrado. Pedro não era da linhagem judaica, toda a tradição, falava importante igual Paulo. Mas Pedro, quando passava, a unção de Pedro curava os enfermos. Eita, Pedro cheio da glória de Deus. Miqueias capítulo 3 diz assim: eis que porém estou cheio do Espírito do Senhor. É você lá na célula. Você acha que você não pode expulsar um demônio lá? Quantos aqui tem medo de expulsar demônio? Vamos lá, seja sincero. Levante a mão. Quantos tem medo de expulsar um demônio? Você tem medo, Dani? Meu Deus do céu, mostra para eles, Deus, a autoridade que o Senhor colocou sobre ele. Que vai aparecer um capiroto na sua frente. E você vai falar em nome de Jesus. Você pode até falar chique com ele em espanhol. É em nome de Jesus Cristo, sai! Acabou. Está sobre você. Amém? E por fim, eita Jeová, meu Deus do céu, eu vou recitar um texto aqui que ele mandou. Isso não é ideia nenhuma de pastor. Isso não veio de uma reunião eclesiástica para definir essa autoridade. Foi a maior autoridade que ele liberou. Muitos acham que
Já viu aqueles irmãos quando manifestam um cão, ele fala assim: que o sangue de Jesus me purifique nessa hora. Ô irmão, para irmão, não é o sangue não, é o nome. É só pelo nome que ele vai sair. O sangue é para purificar pecado. Quando você pecar, você tem poder de se aproximar dele pelo sangue. Mas ele disse: em meu nome expulsarão os espíritos malignos. Nesse ano será um ano de grandes moveres. Nós vamos entrar em jejum de 40 horas, amém? É dia 31, pastor? 30. Dia 30. Esse jejum, geralmente a gente quando entra nesse jejum, ele mexe com algumas coisas. Se você deixar Deus mexer com você, Ele vai mexer com você. Você tem que deixar. O rei Josafá, quando saiu para a guerra, a Bíblia diz que Josafá levantou o exército em oração, o povo para orar. E a palavra de Deus diz lá em 1 Crônica que o Espírito do Senhor veio sobre um jovem e ele profetizou a respeito do que Josafá deveria fazer, porque ele estava disponível. Deus procurou um homem na terra justo, só achou Noé. Deus procurou um homem para orar, só achou Ezequiel, porque ele falou que eis que eu levanto atalaias para interceder pela causa do povo. Deus está precisando de mim e de você para edificar a obra do que Ele tem para realizar. Ele não faz nada se não for através de nós, porque Ele diz em Amós capítulo 3: eis que eu não farei nada na terra antes de revelar aos meus servos e profetas todas as coisas que eu quero fazer. É a igreja que somos nós. Aqui não é um centro de reabilitação. Aqui não é uma empresa, não. Aqui é a igreja do Senhor reunida. Aqui estão cheios de pastores de mestre. Você pode de fato fazer um discipulado. Você pode abrir as escrituras e ensinar a respeito do que está escrito para aquele mais novo. Por que você não faz? Muitas das vezes é a preguiça, muitas das vezes é o medo, muitas das vezes é se sentir incapaz. Não, isso não posso, é para Ele. Não vão atribuir as nossas responsabilidades. O líder, ele não vai muito longe se não tiver os membros com ele. Na África, você sabe por que os irmãos dançam assim, ó? Eles dançam protegendo o irmão do lado espiritualmente. E eles dançam e eles invocam a Deus. Nós precisamos pessoas que estejam aqui para nos ajudar na obra. Apocalipse capítulo 3, ele fala: eis que eu te farei santuário, coluna, para suportar o peso da obra de Deus. Apóstolo Paulo diz assim: eis que porém eu orei muito mais que vós, trabalhei muito mais do que vocês. Ele falando para os apóstolos. Porque Paulo escreveu mais livro do que Pedro. Será porque Deus não queria usar, só quis usar somente o apóstolo Paulo? Provavelmente os apóstolos tinham dificuldade, mas Deus usou eles da mesma forma. Mas você pega homens na Bíblia que não tem história deles na Bíblia. Não tem. Cadê a história dos 70 discípulos que abandonaram Jesus? Cadê a história do jovem rico que abandonou Jesus? O jovem rico poderia ser o 13º discípulo. Ele não quis negociar o que ele tinha na sua mão. Que as nossas células, é triste quando você vê saber que uma igreja fechou. É triste você ver que uma célula fechou. Quantas células já vi morrer? Eu vi várias. Esses dias eu fui na casa da irmã Tatiane fazer um serviço. Ela não está aqui, a irmã Tatiane, esposa do Tancredo. E o rapaz estava fazendo um serviço de elétrica lá. E a gente conversando, ela falou assim: Elias, ele é de igreja evangélica. Ah, é? Você é? Sou. Ah, é? Da onde? Praia Grande. Igreja em célula. Eu falei: e aí, você é o que lá? Você já chegou a ser obreiro lá, alguma coisa já? Não, eu fui líder, cara, mas eu saí de lá porque... Falei: o pastor pede demais, pede demais, falando para mim que tem que ter horário. E eu falei para ele: não, tem que cuidar das minhas coisas. Eu falei para ele que não, agora não, quando puder eu me envolvo. Aquilo para mim foi um choque. Irmão, vou dizer para você, coisa melhor do que se envolver nas coisas de Deus, não existe. A minha felicidade é porque eu estou envolvido nas coisas de Deus.
Amém? E o quarto princípio diz assim: delegue responsabilidade a todos. Nós como líderes, se fizermos a célula sozinho, é porque nós somos muito mesquinhos demais. Nós devemos delegar para os irmãos fazer. Ah, mas como que eu posso ser usado lá? Se você tem um carro, vai buscar os irmãos que estão chegando atrasados. Ah, mas como que eu faço? Então, que talento que eu posso ser usado aqui? Ah, fica lá na porta fazendo a recepção, pelo menos. Ô irmão, que a paz do Senhor Jesus Cristo. Você vai ser tocado pelo fogo de Deus quando entrar lá dentro. Faz alguma coisa, mas faz. Vai mais cedo, arruma a mesa lá da casa do líder. Ajuda o líder a varrer a casa. Ajuda o líder a dar um talento lá no som, alguma coisa. Faz alguma coisa, irmão. Porque Deus vai usar você do mesmo jeito. Mas o problema é quando você não quer fazer nada. E aí o líder faz tudo. Não é triste quando o líder faz tudo? Ele vai cansar. Nada mais, nada menos, você vai ver o seu líder morrer. Porque ele vai cansar. Por isso que a célula fecha. Porque o povo está lá somente para encher o pandó. Fazer nada. É ruim, irmão. É ruim. Agora pensa, quando está todo mundo junto, com a mesma visão. Vai fazer jejum, todo mundo empolgado. Vamos fazer uma visita, todo mundo empolgado. Uma vez eu fui fazer eu peguei lá a minha célula São Vicente, falei, nós vamos fazer aqui um mapeamento no bairro, vamos ungir aqui alguns pontos consagrados. Eu levei lá Marcos, Cari, levei os irmãos. Nossa, foi precioso demais. Cari estava lá com nós lá. Aí ela viu lá um capiroto meio rodeando nós. Ela nunca tinha visto essas coisas. Como foi precioso. Foi lá eu e o Luciano. Chegamos lá na porta lá de um terreiro lá. Nós ungimos o negócio. Fecha, em nome de Jesus, fechou o negócio. Foi poderoso demais. Mas o líder fala assim: pessoal, nós vamos fazer agora uma campanha. Ele sozinho na campanha. O pastor diz assim: todo mundo agora envolvido nesse jejum. Meia dúzia de gato pingado. Cadê a igreja? Agora pensa. Uma coisa é um orando, uma coisa é 5 orando, outra coisa é 50 orando. Outra coisa é uma igreja que tem lá na África, que ele faz uma vigília uma vez por ano. 1 milhão de membros orando. Não tem inferno que resista esse corpo. Não tem, irmão. Agora se o líder, se ele for fazer sozinho, o diabo vai resistir ele e vai abatê-lo no cansaço. Preciso de você. Vocês que são da minha célula, eu preciso de você. Eu não vou abrir nenhuma igreja, nenhuma cidade se você não estiver junto conosco. Eu preciso do seu serviço. Porque ele mesmo disse: rogai ao Senhor de Seara para mandar os trabalhadores. Sabe por quê? Porque a obra de Deus é carente, não tem gente disponível trabalhador. Amém? E ele diz assim, abra no livro de Marcos, para a gente terminar. Marcos capítulo 16. Espírito de Deus. Pega no ombro do seu irmão e fala assim: hoje o corpo é ativado. Precisamos ativar o corpo. Fala para ele: oh Espírito de Deus, salabassou. Levanta os trigueiros. Espírito de Deus, precisamos ativar o corpo. É a função de Deus, é ativar o corpo. Deus não faz nada sozinho. Deus precisa da igreja dele reunida. Quando ele diz assim que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, não é um membro só, é a igreja reunida. Os demônios não suportam a igreja reunida. Ele sabe quem é você e eu no mundo espiritual. Deus ungiu com o espírito de autoridade e ousadia, porque foi um mandamento. Ele mandou nós fazer isso. Se ele mandou, eu vou cumprir o mandamento que ele mandou. É a igreja que tem que se mover. O diabo tem acuado a igreja por muitos anos. O diabo tem falado para a igreja: não fique reunido que vocês vão provar algo melhor. É a maior mentira de Satanás, de proibir da igreja orar em línguas. Quantas igrejas hoje não profetizam? Quantas igrejas não oram mais no espírito em línguas? Porque o diabo paralisou uma parte do corpo.
E além dele paralisar, ele pode deslacerar o corpo inteiro. Deus nos deu essa responsabilidade de edificar a igreja dele. Quando chegarmos diante dele, irmão, eu quero dizer: Senhor, a minha parte eu fiz. Se tem alguma coisa que eu não fiz, me mostra, me arrependo. Eu quero chegar diante dele e dizer: entra, servo bom e fiel. Meu Deus do céu, a negligência é pecado, diz a Bíblia. Quando você começa a negligenciar as coisas de Deus, é pecado, irmão. É pecado negligenciar o que Deus deu. Espírito Santo, é pecado nós negligenciar a coisa mais preciosa que Ele nos deu. Porque Ele mesmo disse: você é meu, você é a igreja minha. Por que muitos não querem avançar? Porque eles estão negligenciando a parte do corpo. Que Deus nos perdoe, irmão. Que Deus perdoe a igreja dele, porque isso é pecado, negligenciar a obra que Ele quer fazer. Que Deus nos dê essa visão, compaixão pela obra, tirar toda a resistência maligna que o diabo tem colocado. Espírito de Deus, usa no Espírito. Meu Deus do céu, eu quero terminar a minha vida na tua obra. Eu não tenho mais nada a perder, Espírito. Eu dependo de Ti para edificar a obra. Espírito me diz que Ele vai remover toda a enfermidade do corpo. O meu corpo está enfermo. O meu espírito está sobre vós. O corpo é meu. Deixa o meu sangue fluir. Membro paralisado, prende o sangue. Espírito. Espírito. Ele conhece você. Os dons foi te dado. Eu dei os maiores dons para você. Estava sobre Ele na cruz. Eu depositei sobre vós. Pela morte do meu filho, os meus dons são teus. Coisas minhas que estavam nos céus, te dou hoje, igreja. Espírito, Espírito de Deus, sala assim. Pedir para a equipe de louvor vir para cá. Eu quero ler esse texto. Nós vamos orar por você. Fechar com esse texto. Espírito Santo, continue orando. Continue orando. Enquanto a equipe de louvor se prepara, continue orando. Hoje nós vamos orar para Deus arrancar a enfermidade do corpo. Equipe de louvor se organiza. Nós vamos ministrar aquele último louvor. Eu quero orar em cima desse texto. Espírito de Deus, Ele mandou. Quem mandou foi Ele. Eu vou ler o capítulo. Você vai ouvir esse capítulo.
como Jesus mandando. Foi Ele que mandou. Foi Ele que mandou. Isso não foi nenhuma reunião eclesiástica para decidir essa posição para a igreja. Foi Jesus que mandou. Ele disse assim, Marcos capítulo 16, verso 16. Não precisa ler, deixa que eu leio. Continue com os olhos fechados. Você vai ouvir como se uma ordem dele. Foi coisas que ele mandou para a igreja fazer. E a igreja somos nós, entendemos isso, não é prédio. Ele disse em Marcos capítulo 16, verso 15, ele disse assim: e disse-lhe, ide por todo mundo. Quando ele diz assim, ide, quando ele diz ide, é uma ordem que ele está mandando. Ele disse assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém, quem não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crêem. Em meu nome, ele disse, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe farão mal. Se puser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Espírito Santo, Ele mandou a gente pôr as mãos, Ele mandou nós expulsar demônio, Ele mandou nós pregar a palavra dEle. Foi Ele que mandou, não foi nenhuma reunião eclesiástica. Espírito Santo, você é o corpo. Não deixe paralisado o corpo. Não deixe Satanás enganar você. Deixe o Espírito de Deus te mostrar a obra que Ele quer realizar através de você. Deixe o Espírito Santo. Ele mandou eu e você pregar a sua palavra. Ele disse que nós expulsaríamos demônios malignos, toda a casta de demônio que há no inferno. Ele disse que nós teríamos autoridade para expulsar. Se você considera que só tem um talento, se você está com medo de negociar, eu queria te convidar a vir à frente e obedecer essa ordem que Ele mandou. Foi Ele que mandou, não foi a igreja videira. Foi Ele que disse, ide por todo mundo. Eu queria convidar os de um talento nesse lugar. Se você se sente incapaz de orar por uma pessoa, se você acha que você não tem autoridade no reino do Espírito, venha aqueles de um talento que precisa ser usado por esse ano. Quando a enfermidade bater no seu corpo, você vai dizer, Deus me deu uma ordem, enfermidade, solta o meu corpo agora. Espírito de Deus. A equipe de louvor vai ministrar aquele louvor que cantaram o último. O Espírito de Deus vai ativar o corpo. Ele é muito interessado em nós. Quem tem um talento aqui, levante a mão. Espírito de Deus. Equipe de louvor, se quiser começar a ministrar o louvor, pode ministrar. Nós vamos dar um basta. Dar um basta nessa questão de ficar cocheando. Chega de ficar cocheando. Chega de ficar pelas beiradas. Chega de ficar retendo
Chega de ficar sem participar da mesa, da obra, do banquete de Deus. Sopra como vento, queima como fogo, flua como um rio, Espírito Santo. Como incenso, a minha adoração, vou me derramar, Espírito Santo.